Bom, nessa aula aqui eu vou estar falando um pouco sobre pós-exploração. Então eu vou abusar da falha lá de file upload só para conseguir uma shell aqui, né? Então, consegui essa shellzinha aqui, é uma shell muito básica, né? Então, a primeira coisa que a gente sempre faz quando a gente consegue acesso a esse tipo de shell, que é muito básica, é conseguir um bash TTY, né? Que é uma forma, que é um bash um pouco melhor, né? É um interpretador um pouco melhor que essa shell aqui, extremamente básica. E tem várias formas de se conseguir uma shell TTY, né? A gente pode utilizar Python, a gente pode utilizar algumas linguagens de programação, só que a gente também consegue utilizar o próprio Bash, né? Então, uma forma muito simples de se conseguir uma shell TTY é com o comando script. Então, por exemplo, script /dev no -c bash. E aqui repara como aqui, ó, já até deu uma melhorada, ó. E você também pode abrir aqui o seu browser, qualquer coisa. Caso esse script aqui não funcione, né, no ambiente que você estiver testando, porque nem sempre isso aqui pode funcionar, né? Isso aqui funciona nesse ambiente, mas pode ser que não funcione em outro. Então é sempre bom você ter algumas cartas na manga, né? Então você pode simplesmente pesquisar spawn atty bash linux, que aí você vai conseguir encontrar outras formas, né, de conseguir spawnar uma shell TTY, né? Então aqui ele mostra uma outra forma, por exemplo, com Python, uma outra forma aqui utilizando o Bash. Então existem várias formas de se conseguir um TTY, que é simplesmente uma shell melhorada. Lembrando que isso aqui não vai ser uma shell tão boa quanto, por exemplo, um SSH, né? Como você tem, por exemplo, aqui uma shell no seu próprio sistema, não vai ser tão boa, mas é uma shell melhor do que a anterior que a gente tinha. Então, eu dei uma olhada aqui, ó, eu dei uma caçada aqui na internet, na verdade, e achei esse material aqui, ó, na verdade, esse material aqui, que é justamente falando sobre arquivos interessantes da gente dar uma olhada, né, para fazer uma pós-exploração bacana. Mas aqui entra também muito de você conhecer o sistema operacional que você está testando, né? Porque não adianta você querer fazer uma boa pós-exploração, tentar fazer uma escalação de privilégios, tentar fazer o pivot, né? O que é o pivot? Pivot é quando você consegue acesso aqui a uma máquina, né? E através desse acesso você consegue acessar um outro computador, né? Por exemplo, vamos supor que aqui dentro tenha uma rede interna muito bem estruturada com vários computadores e tem alguns computadores que não têm acesso à internet. Aí através desse computador aqui que a gente conseguiu hackear esse servidor, que a gente conseguiu uma shell que está exposto à internet, a gente consegue acessar um outro computador que não está exposto à internet ali diretamente. Aqui nesse caso a gente não tem isso configurado, né? Teria que configurar várias outras máquinas virtuais para isso aqui estar funcionando. Mas o que eu quero dizer é que aqui vai muito de você conhecer o sistema operacional, das coisas que você pode fazer. Então, uma boa prática quando a gente consegue acessar é ver o que está rodando, né? A gente pode dar uma analisada aqui nesse sistema para saber o que está rodando. Então, com, por exemplo, o comando uname, né? Uname-a gente consegue ver aqui, ó, algumas informações a mais sobre o sistema, como por exemplo a distribuição, né, do sistema. Aqui vê que está rodando um Debian 6, é um Debian antigo, né? A gente vê também que está rodando o kernel, qual que é a versão do kernel que está rodando. Então essa daqui é a versão do kernel que está rodando. Muitas vezes o sistema pode estar utilizando um kernel antigo que permita você utilizar algum script para escalação de privilégios. E algo que é bom também a gente sempre dar uma olhada é nos cron tabs, né? O que é o cron tab? Então, a gente pode ir fuçando o sistema, né? Então, a gente pode acessar, por exemplo, /etc, dar uma olhada aqui nos arquivos, nos scripts, o que tem aqui. Um arquivo importante, por exemplo, é o PSWD. Esse arquivo aqui, ele mostra informações dos usuários, né? Então, por exemplo, aqui nesse sistema, eu sei que tem o usuário root, padrão, né? Ele tem um bash, ou seja, é um usuário logável. A gente consegue logar nesse usuário.
mais uma porrada de usuários aqui, e a maioria desses usuários aqui são usuários que não são logáveis, né? Ou seja, são usuários do próprio sistema, para realizações de tarefas do próprio sistema. E a gente consegue identificar isso porque eles não têm um bash, ou então porque está aqui ó, no login. Então a gente pode dar uma olhada aqui para ver se encontra algum outro usuário logado. Deixa eu ver se eu encontro aqui de olho. O administrator, por exemplo, não, aqui, o administrator, por exemplo, que é um outro usuário desse sistema. A gente pode acessar, então, a pasta home, né, para ver se a gente tem acesso, dar um ls aqui. A gente tem aqui a pasta do administrator, do usuário administrator. A gente pode tentar acessar ela também e ir fuçando o mesmo sistema, né, aqui eu não consigo listar. Para tentar encontrar arquivos importantes, um outro arquivo importante que tem nos sistemas é o Shadow, né? Que, deixa eu ver como que escreve ele. Ele vai estar aqui, ó. Deixa eu ver se ele está rápido aqui. Se eu só copiar o nome dele. Deve estar aqui no SH Shadow. Então, a gente pode tentar visualizar esse arquivo, permissão negada. Esse aqui, como eu já falei, é o arquivo que armazena as credenciais, né? Então, vamos chamar de hash. As hashes do sistema, onde estão as senhas de todos os usuários aqui desse sistema aqui, elas vão estar aqui dentro. Então, por exemplo, se a gente conseguisse visualizar esse arquivo aqui, e junto com o PSWD, a gente conseguiria, por exemplo, quebrar a senha, ou tentar, através de brute force, quebrar a senha de algum dos usuários, tanto o usuário administrator como o usuário root, por exemplo. Então, a ideia é a gente fuçar o sistema, identificar o que a gente pode fazer. E se a gente fuçar o sistema, uma coisa boa da gente sempre olhar é a cron tab, né? Que fica dentro do etc. Então, aqui na pasta etc, eu posso acessar cron.d. E se eu der o ls aqui, eu vou ter alguns arquivos. Alguns arquivos padrões, por exemplo, é o cron do PHP. Só que aqui a gente vai ver que tem um arquivo sh, olha que interessante. A gente tem um arquivo sh... E a gente pode ver esses arquivos, né? Por exemplo, eu posso ver o que tem aqui dentro do arquivo do PHP. Espera que eu escrevi errado. Cat PHP. É um script que é uma configuração dizendo o que ele faz, né? O que ele vai fazer. Então, eu posso ir olhando todos esses arquivos. Se eu olhar, por exemplo, o flog.sh, olha aqui, é um arquivo de configuração de uma cron tab bastante simples, certo? Essa primeira configuração aqui, ela diz basicamente o tempo que o script ele vai ser executado. Por exemplo, nessa configuração aqui, ele está dizendo que ele vai executar a cada 2 minutos, né? Então, esse primeiro aqui é uma hora, como se fosse uma hora. E como tem esse /2 aqui, é 2 minutos. Então, durante 2 minutos, a cada 2 minutos, na verdade, ele vai executar como root esse brother aqui, ó, esse carinha aqui, ó, que está lá dentro do SR local bin. Então a gente pode dar uma olhada, né, nesse script para saber o que ele está fazendo, como que ele está se comportando. A gente pode ir lá no SR local bin. A gente der o ls aqui, tá aqui o arquivo, a gente pode usar o ls-la. E olha só que interessante, a gente vê que esse arquivo aqui, a gente consegue manipular ele, né? Olha só, aqui o dono desse arquivo é o root e o grupo é o www.data. Então, qualquer pessoa, se a gente olhar aqui, qualquer pessoa consegue ler esse arquivo e executar. O dono desse arquivo consegue ler, escrever nesse arquivo e executar ele. A gente não é o dono, a gente é o www.data. A gente pode conferir isso com o Ramir. Aqui, ó, a gente é o usuário www.data. Então, nós temos permissão de ler o arquivo e escrever nele, mas a gente não tem permissão de executar. Então, eu posso ler ele, né, para ver o que ele está fazendo, como, por exemplo, cat lg.sh. Olha só que interessante. Então, ele é um arquivo bem pequenininho em bash. Tudo que ele faz é dar um grep em login aqui dentro do VSFTP, ou seja, ele deve estar vendo quem que logou, né, com esse usuário aqui. E ele joga lá para dentro do root. Então, como a gente consegue escrever dentro desse arquivo, talvez a gente consiga manipular isso, né? Ou seja, uma falha de configuração mesmo. O cara ele criou um arquivo que o usuário root ele executa para log, né? Para cron tab, isso é muito comum de ser feito.
Só que as permissões desse arquivo foram mal configuradas, né, permitindo que outros usuários consigam escrever nele. Então a gente pode fazer um teste, né? A gente pode tentar mandar esse arquivo ele rodar alguma coisa. Então como que a gente faz isso? A gente pode mandar ele simplesmente rodar o comando ruami e jogar isso para dentro de um arquivo, só para a gente ver quem que está de fato executando isso, né? Se é de fato o usuário root ou se é algum outro usuário que está executando isso. Então, a gente consegue dar o cat aqui no lg.sh, mas aqui, como é uma shell bem limitada, a gente não consegue usar o nano, né? Se eu tentar usar o nano aqui, por exemplo, nano lg.sh, ele vai abrir o arquivo aqui bonitinho, mas olha só, eu vou tentar editar, eu acabo quebrando o arquivo inteiro, ó. E não funciona. Então é por causa do meu bash, né, que é um bash extremamente limitado. Eu posso apertar aqui o Ctrl X para tentar fechar, eu não vou conseguir e tal. Se eu apertar o Ctrl C, a minha shell ela finaliza. Eu vou limpar aqui o meu terminal e vou só aguardar a conexão novamente. Beleza, vou conseguir o meu TTY. Posso usar, inclusive, o outro aqui, ó, que o cara me recomendou, com o Python, né? Deixa eu... acho que eu já até finalizei ele aqui. Mas eu posso usar aqui o script, /dev, nu-c, bash. Escrevi... Ele entendeu o script com 2 S, que estranho. Deixa eu escrever de novo. Agora foi. Então, cd/usr local bin. Então, eu não consigo escrever nesse arquivo utilizando o nano lg.sh, mas eu consigo escrever nele de outras formas, né? Como, por exemplo, utilizando o próprio echo. Eu posso utilizar o echo, por exemplo, echo, aspas, duplas, e aqui eu vou escrever um comando, por exemplo, ruami, e vou jogar a saída desse comando para lá na raiz um arquivo chamado teste. Então, eu posso ver primeiro se lá na raiz do sistema tem um arquivo chamado teste, né? Porque se tiver eu não vou conseguir usar, deixa eu ver, não tem. Não tem nenhum arquivo aqui na raiz do sistema chamado teste, então eu posso usar isso. Ruami. E jogo para dentro de /teste. E vou jogar esse script dentro do LG. Só cuidado aqui para você não quebrar o script. Porque se você colocar um tracinho, ele vai sobrescrever o script inteiro. E tudo que está antigamente no script, deixa eu ver se eu subo aqui, e tudo que já estava aqui, ó, vai ser deletado. Então, como que você faz para não deletar o que já está lá e aí escrever mais conteúdos? A gente usa 2 maior. Então, 2 sinal de maior eu vou adicionar dentro do lg.sh. Permissão negada. Vamos ver o que aconteceu aqui. ls-la. Eu tenho permissão de leitura, tenho permissão de escrita. Vamos ver por que eu não consegui rodar esse echo aqui lá dentro do... tá, é porque não é ls, né? Eu escrevi errado. Echo LG. Eu não tenho permissão, repara que dentro dessa pasta aqui, eu não tenho permissão de escrita. Como eu digitei aqui errado, foi como se eu estivesse tentando adicionar um script novo. Só que como eu não tenho permissão de escrita nessa pasta, ele não funcionou aqui, ó. Eu não tenho permissão de escrita, só de leitura. Então, lg.sh. Agora não deu nada. Agora, cat lg.sh. Tá aqui o meu script. Então, agora, esse arquivo, ele executa de 2 em 2 minutos. Eu simplesmente vou ficar de olho lá no barra, né, para ver se o meu arquivo teste, ele aparece aqui. Deixa eu ver se vai demorar muito, porque qualquer coisa eu posso pausar o vídeo aqui para não ficar chato, né? Então, eu vou pausar aqui rapidinho, assim que ele escrever, eu volto. Agora que eu vi que o script estava aqui, ó. Ele já tinha sobrescrito. Quer dizer, sobrescrito não, desde o primeiro ele já estava aqui, eu que não vi mesmo, de mongol. Mas, se eu der o cat, então, lá no teste, olha aqui, ele de fato me mostrou
o usuário root. Então, olha só que interessante, através desse script mal configurado, eu consigo executar comandos como se eu fosse o usuário root, né? Então, a partir daqui, eu posso fazer qualquer coisa. Uma dessas coisas, igual eu estava falando, que se a gente tiver o etc pswd, eu escrevi errado, etc ps, ele interpretou como se tivesse dois P's, não entendi. Mas se a gente tiver o pswd e se a gente tiver o shadow, que aqui deu permissão negada, a gente consegue, por exemplo, quebrar a senha do usuário administrator, né? E daí a gente também consegue logar como esse usuário, né? E daí tentar mudar, talvez, para o usuário root, né? Acessar o usuário root, por exemplo. Como nós, meros mortais, como usuário, nem meros mortais, né? Somos pior do que isso. Com o usuário www.data, a gente não é nem um usuário padrão desse sistema, a gente não consegue ver esse arquivo shadow, mas o root consegue. E com esse arquivo lg.sh aqui, a gente consegue executar comandos como root. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mandar o root executar isso daqui e jogar a saída aqui para dentro de teste para a gente. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou dar aquele mesmo comando, echo, só que agora eu vou dar o cat, cat shadow, e vou jogar a saída para teste. Calma, para barra teste. E vou jogar isso para dentro do lg.sh. Beleza, agora tudo que eu vou fazer é ficar dando cat lá no teste, até eu ver que eu já estou com o shadow, né? Isso pode demorar um pouco, ele executa a cada 2 minutos. A gente pode também ficar visualizando através da informação de última data de alteração, né? Cadê o teste? Deixa eu ver se ele está fácil aqui. Última data, 18/2. Do 12, né? 18/12. 18/12. Aqui, ó. Aqui ele já foi alterado com o conteúdo do shadow, né? Então, uma vez que a gente já tem esse arquivo, a gente pode inclusive copiar isso daqui, ó, e salvar na nossa máquina mesmo. Aqui eu estou na minha própria máquina. Vou salvar aqui o shadow, shadow host, e vou salvar aqui o shadow e vou fazer a mesma coisa para o pswd. Só que o pswd eu mesmo posso visualizar, etc pswd. Salvando isso daqui agora, a gente consegue partir para um outro ataque, né, que é para tentar quebrar as senhas dos usuários aqui desse sistema. Nano pswd host. Tá aqui. Então, a pós-exploração, ela vai muito de você conhecer o sistema que você está testando, né? As possibilidades do que você pode fazer, do que você pode ou do que você não pode fazer. Então, para eu me aprofundar aqui ainda mais sobre pós-exploração, eu teria que me aprofundar ainda mais em sistemas Unix, né? Ou seja, em Linux, nas distribuições, no que pode, no que não pode ser feito, mas de forma muito simplificada, acho que isso já dá para vocês terem uma ideia do que é possível fazer, das coisas que podem ser feitas aqui dentro do sistema, né? Através tanto de vulnerabilidades como versões antigas, igual eu falei. Às vezes ele está usando um sistema muito antigo, que já tem inclusive exploit, né? A gente poderia rodar aqui o name-a e verificar se existem vulnerabilidades para essa versão aqui desse kernel. Esse daqui não é o kernel Linux, de fato, tá? Porque esse daqui, como esse daqui ele roda o Debian, por padrão, o Debian ele tem uma versão, como que eu falo assim, é uma versão de Linux. Não é o mesmo Linux que está quando você acessa, por exemplo, linux.org, não é esse mesmo Linux, é uma versão do próprio Debian em cima do Linux original, certo? Mas a gente poderia pesquisar por essa vulnerabilidade aqui de kernel, para ver se, por essa versão de kernel, né, para ver se existem alguma vulnerabilidade que permita
escalação de privilégios, né, algum exploit, algum arquivo executável que você baixa, joga aqui no servidor, executa e já consegue acesso root, mas como isso daqui não é uma versão tão antiga, ainda não existe, né, para essa versão aqui. Mas, a grosso modo, é assim que funciona a exploração, a pós-exploração em ambientes Linux.